João capítulo 9, versículos 1 e 2. Irmãos, ontem aconteceu uma Jesuscidência. Você crê em Jesuscidência? Pois é, ontem lá na Faecage houve um culto. Há um culto desses por mês. E Deus usou o rapaz que estava trazendo a palavra de maneira muito singela, muito simples. Mas ele usou o rapaz especialmente para falar com muitas pessoas. De maneira especial, ele usou aquele rapaz. Usando esse texto, João capítulo 9. Eu não vou aqui repetir tudo o que ele falou, mas algumas coisas me abençoaram e eu quero compartilhar com você. À noite, eu estava no meu sofá da sala, ligado na internet, no meu computador, e com a televisão ligada. E alguém que eu não costumo assistir, missionário R. Soares, falou sobre João capítulo 9. Aí eu falei, então tá, então é João capítulo 9. Abra sua Bíblia aí, versículos 1 até o 12. Vamos ler. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Olha que contraste interessante. Jesus viu alguém que era cego, que não podia ver. Jesus viu um cego de nascença. Ele nasceu cego. 2. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem é que pecou? Foi esse homem, foi o cego, ou foram seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais não. Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus, em outra versão diz, para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Amém, amados? 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E amados, Ele também nos chamou para sermos sal e para sermos luz. Jesus é a luz do mundo, nós não somos a luz do mundo. Nós não temos o mesmo poder de iluminação, vamos dizer assim, de Jesus. Mas nós temos um poder delegado de sermos luz na vida de alguém. Amém? Você é sal e você é luz. Vamos lá. Versículo 6. Tendo dito isso, aí vem a esquisitice, né? Cuspiu no chão, ministrou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Você deixaria isso? Seus olhos? Vou chamar você aqui para o culto da saliva. A gente vai ungir você com saliva. Não dá. Cuspiu na terra, no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse ao homem, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Siloé significa enviado. O homem foi, o homem lavou-se e o homem voltou vendo. Amém? Você crê nisso? Pois é. 8. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, porque era cego, perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Não é ele não. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Ele próprio dizia, sou eu mesmo. 10. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram esses homens. Ele respondeu, o homem chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que eu fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora eu vejo. Glória a Deus. 12. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Vamos orar aqui rapidamente? Senhor, tua palavra é tremenda. Ajuda-nos, Senhor, a guardar, a retirar dela aqui coisas que vão nos ajudar a entender alguns fatores no nosso coração, no nosso dia a dia, e vão nos ajudar a viver mais próximos do Senhor. Abençoa-nos, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Irmãos, eu achei esse texto muito interessante, achei uns toques da abordagem do rapaz de ontem muito interessante. É interessante perceber
que esses discípulos de Jesus, citados aí no versículo 2, questionaram a Jesus não sobre um método de ajudar aquele homem. Jesus, como é que a gente pode curar esse homem? Jesus, o que a gente pode fazer por esse homem? Jesus, como podemos resolver essa situação? Mas eles perguntaram assim: quem é que pecou? Foi este homem que pecou ou foram seus pais que pecaram? Ou seja, o cego já era cego de nascença. E aí eles perguntavam, estão embutidamente perguntando: ele já nasceu com um pecado tal que o fizesse estar cego? Nasceu com um pecado original, como a Igreja Católica chama? Ou foram seus pais que pecaram? Naquela época, mais do que hoje ainda, infelizmente há alguns raciocínios assim, mas naquela época era comum se associar a doença, especialmente a cegueira e a lepra, a algum tipo de pecado, a existência de pecado. E os discípulos de Jesus não eram pessoas comuns, eram discípulos de Jesus, eram crentes, eram cristãos, estavam andando com Jesus, mas mesmo assim eles fizeram uma pergunta com um tom acusatório: quem é que está errado nessa situação toda? Se ele está cego, é porque alguém pecou. Quem é que pecou? Esse é o primeiro parâmetro. Eles só contavam com essas duas hipóteses: ou o homem pecou ou seus pais pecaram. E isso acontece com a gente quando a gente olha para algumas pessoas que vivem tragédias. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos olhar para algumas pessoas que estão vivendo pedaços difíceis da vida e vamos começar a analisar assim: essa pessoa está vivendo isso porque ela está em pecado. Quem será que pecou? Foi ela ou foram, entre aspas, seus pais? Que tipo de pecado será que motivou, que levou ela a estar vivendo o que ela está? Ela está vivendo o que ela está por causa de culpa espiritual, por causa de algum tipo de pecado. E nem sempre é assim. Até arriscaria dizer para você que a maioria das vezes não é assim. A gente vai analisar isso um pouco mais. Então os discípulos viram aquela tragédia daquele homem nascer cego como uma questão de acusação, como uma questão de quem errou para que isso acontecesse, quem errou, como errou para que chegasse a esse ponto. Mas Jesus vê as tragédias que a gente vive, Jesus vê as situações que a gente vive, não como uma questão acusatória. Jesus não olha para a gente e nos acusa: você pecou, alguém levou você a chegar nessa situação, você é o errado, você está condenado. Não, Jesus olha para a gente com graça. Jesus olha para a gente e vê na situação que a gente está vivendo uma oportunidade de manifestar a glória de Deus na vida da gente. Jesus falou: nem o pai pecou, nem ele pecou, mas ele está assim, ele está cego ainda, para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Jesus quer manifestar a glória de Deus na sua vida, meu amado. Se você está vivendo alguma tragédia, se você está vivendo algum problema, alguma crise, alguma cegueira, algo te arrastando há muito tempo, te prendendo há muito tempo, te levando a mendigar, pare de pensar em quem pecou, pare de acusar alguém pela situação que você está vivendo, pare de tentar descobrir os culpados. Pare de se alimentar de mágoa de quem te feriu e te levou aonde você está. Perceba que não adianta encontrar os culpados, quem é que pecou, se você ou se foi os seus pais. Mas perceba que a solução, a saída da tragédia, a saída da cegueira está em entender que Jesus pode e olha a sua tragédia, a sua cegueira, a sua limitação como uma oportunidade da manifestação do poder dele. Não adianta ficar procurando quem acusar, não adianta. Então eu aprendo aqui rapidamente 3 verdades. Primeira: nem todo problema ou angústia, ou doença, ou tragédia é fruto do pecado. Nem toda doença ou tragédia, ou angústia, ou doença, ou problema é fruto de pecado. Pode ser uma fatalidade, como a que aconteceu hoje com aquele operário,
que eu estava falando no início do culto, aliás, depois do culto. Não, foi logo no início do culto. Pode ser um desleixo com a saúde. Às vezes você fica doente porque não cuida da sua saúde, e isso vai acarretar uma consequência, mas não é pecado, é um desleixo. Pode ser algo genético. Tem gente que nasce com uma deficiência genética e que não há pecado. Existem várias doenças genéticas que a pessoa já nasce assim. E aí, quem pecou? E aí, o que os pais andaram aprontando para que o filho nascesse assim? O que está acontecendo por trás? Não houve pecado. Simplesmente aconteceu algo genético, algo biológico. E isso é para se manifestar a glória de Deus. Depende de como você vai enxergar. Depende se você vai chegar em Siloé. Daqui a pouquinho a gente chega junto em Siloé. Mas depende se você entender que isso pode ser transformado. Quarto, pode ser um plano divino para promover a sua glória. Irmãos, ouçam isso, porque isso é conflitante. Mas às vezes Deus nos faz e nos permite passar por situações muito difíceis, mesmo sabendo que nós estamos padecendo, mesmo sabendo que a gente está sofrendo, mas para que Ele seja glorificado. Entre Deus glorificar você e glorificar a Ele, Ele vai glorificar a Ele. Deus não é humanista. Os homens são humanistas, mas Deus não é humanista. O interesse de Deus, a vocação de Deus, vamos dizer assim, não é uma palavra muito aplicável a Deus, mas o plano de Deus é dele ser glorificado, mesmo que você, por alguns tempos, por alguns instantes, por alguns meses, esteja passando por problemas, mas daqui a pouco você vai sair dos problemas e você vai perceber que até durante seus problemas Deus foi glorificado e que depois você se alegrou junto com o Senhor e pôde ler, como foi lido aqui hoje, o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Mas durante a semeadura, a gente chorou, mas o Senhor estava sendo glorificado, a gente estava semeando, a gente não parou de semear. Não pare de semear, meu irmão. Não pare de semear o Evangelho, não pare de semear o amor, não pare de semear ânimo, não pare de semear a paz, não pare de semear o trabalho, não pare de semear o estudo, não pare de semear o amor na sua família, não pare. Mesmo chorando. Mas não pare. Diga para quem está do seu lado, não pode parar, meu irmão. Não pare. Pode ser um plano divino para o seu crescimento. Posso falar um pouquinho de você, Eliel? Pode? Conheço Eliel há alguns anos. Acompanhei um tiquinho o tempo que ele estava fazendo um seminário lá no Betel. Cheguei a fazer um pequeno tempo lá com ele, acompanhava ele. Eu sei que Eliel viveu muitas dificuldades para conseguir fazer o seminário. Estou certo? Muitas dificuldades. Muitas mesmo. Mas ele cresceu. Essas dificuldades que ele passou, eu vejo hoje aqui ele falando. Você percebeu que ele já está com um pouquinho de sotaque de paraibês? Ele já era baiano, agora pegou sotaque de paraibês, está paraibano, paiano. Ele cresceu, irmãos. A gente cresce. Deus trabalha e a gente cresce. Deus às vezes nos faz passar por coisas que a gente não esperava passar, mas para que a gente cresça. Ei, Deus está interessado no seu crescimento. Amém, amados? Deus quer que você cresça. Sexta, pode ser um projeto divino para que você abençoe outros cegos. Aquele cego foi curado e chegou para algumas pessoas e essas pessoas viam, enxergavam, mas eram cegas. O que aconteceu com você, cara? Você é aquele lá? Não é possível. Eu não estou enxergando bem. Não, ele sim. É você ou não é? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E o que aconteceu contigo, cara? Foi Jesus. Aquelas pessoas que eram, entre aspas, cegas para o poder de Deus,
agora tiveram uma oportunidade de saber que Deus curava cegos, ainda cura cegos e sempre curará cegos de qualquer tipo de espécie de cegueira. Tem gente que é cego mesmo, visualmente falando. Tem gente que é cego pelo amor, o amor cega. Tem gente que é cego pelo dinheiro, fica cego pelo dinheiro. Tem gente que fica cego por N coisas. Deus cura todas as cegueiras. Segundo ponto, os religiosos acusam, mas os cristãos acolhem. Repita comigo: os religiosos acusam, mas os cristãos acolhem. Achei interessante esse raciocínio. Irmãos, os religiosos, os discípulos, os que estavam perto de Jesus, falaram assim: quem pecou? Ele ou os pais? Mas Jesus falou assim: olha, nem ele nem os pais, traz ele para cá. A Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 9 que Jesus viu o cego. Jesus se interessou pelo cego. E é muito interessante a gente refletir nisso, porque talvez você esteja debaixo de críticas de religiosos. Gente que não entende o que está acontecendo com você, não entende algumas atitudes suas, não entende você de repente largar tudo aqui para ir para o interior da Paraíba, não entende você arrumar uma roupa de palhaça para poder evangelizar e salvar almas, não entendem o chamado de Deus para a tua vida, não entendem a tua fé. O que você vai fazer na igreja? Para que você vai voltar lá de novo? Pessoas religiosas, de qualquer religião, ou mesmo sem religião, sendo a religião ateísta, que também é um tipo de religião, no sentido cultural. Pessoas que se preocupam em acusar. Mas Jesus é diferente. Jesus olha para aquele homem e o vê. Sabe, amados, o olhar do Senhor está sobre cada um de nós. Podem estar de olho também nos nossos defeitos, podem estar procurando em nós culpas. Quem errou? Ele ou seus pais? Mas olha, o olhar do Senhor é muito maior do que o olhar de qualquer pessoa contra você. Você entende isso aí? Dê um glória a Deus, meus amados. Um cristão entende que Jesus está no processo. Um cristão entende de que não importa quem pecou, importa que o libertador do pecado está ali. Um cristão entende que precisa apoiar, estender a mão ao cego e não se preocupar nas histórias do cego. Um cristão precisa estar preparado para Jesus fazer algo surreal, algo estranho, algo esquisito. Um cristão precisa estar preparado para Jesus, de alguma forma. Estou fazendo aqui uma alegoria, se bem que o texto bíblico foi real, prático, histórico, mas eu estou aqui usando como alegoria. Você precisa estar preparado para Jesus, a qualquer momento, fazer um emplasto de saliva com terra para aplicar na sua vida, para aplicar no seu coração. Você precisa estar preparado para Jesus curar sua mágoa. Você precisa estar preparado para Jesus fazer você perdoar quem você precisa. Você precisa estar preparado para fazer aquela pessoa, para que Deus pode fazer aquela pessoa que tem raiva de você ter o seu coração convertido a Deus e então voltar para falar com você e acertar os ponteiros com você. Amados, o coração do rei está nas mãos do Senhor, e o coração de cada um de nós também está nas mãos do Senhor. Deus pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Deus pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Quarta coisa acerca dos religiosos e dos cristãos. Um cristão entende que precisa enxergar aquele que é cego. Um verdadeiro cristão precisa enxergar aquele que é cego. Alô? Você lembra de você quando você não era crente, camarada? Vou fazer uma pergunta aqui, você não precisa levantar sua mão não, falou? Para a gente não ficar constrangido. Quantos aqui tinham raiva de pastor?
Eu também. Quantos aqui tinham raiva de crente? Hã? Quantos aqui achavam que todo crente é fanático e burro? Tudo isso a gente ouve. Cristãos precisam lidar com esse tipo de cegueira. Você espera que os cegos da atualidade olhem para a sua fé de uma maneira pacífica, de uma maneira passiva? Poucos. Você precisa entender que quem está envolvido com Satanás não enxerga isso. Eu era um bandista, batia ombro com um preto velho e achava que estava buscando a Deus. Olha que mico. Achava que estava buscando a Deus. Fui kardecista, conheci a doutrina kardecista, uma coisa assim, matemática, uma coisa bem racional, bem que parece equilibrada, parece sedutora, e é sedutora. Beleza. Mas ia conversar comigo sobre que eu estava no caminho errado, para você ver se você não levava uma bordoada argumentativa. Você precisa entender que o outro está cego. E você precisa lidar com ele não como alguém que vê, que consegue enxergar, mas como alguém que precisa da tua mão para guiá-lo. É alguém que precisa da tua mão para levá-lo até Jesus. De que alguém que precisa da tua mão para levá-lo até o tanque de Siloé para se lavar. De que alguém que não consegue enxergar aquilo que você enxerga. Então, já que você enxerga, enxergue por ele. Ajude-o a superar as suas limitações visuais, as suas limitações emocionais, as suas limitações espirituais. Ajude o cego. Amém, amados? Terceiro ponto: se estamos passando por momentos de cegueira, é preciso deixar Jesus trabalhar do jeito dele. Se a gente está passando por momentos em que a gente não consegue ver solução, não consegue ver razão, não consegue ver saída, então, meu amado, deixa Jesus trabalhar do jeito dele. Pode ser um jeito estranho, sabia? Pode ser lama feita com saliva, mas vai dar certo. É interessante que Jesus fez a parte dele. Jesus colocou a saliva na terra, fez um emplasto, colocou nos seus dois olhos do cego, e falou para o cego: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Interessante. Quando Jesus mandou o homem ir caminhar até o tanque de Siloé, esse homem já estava vendo ou ele ainda continuava cego? Não, ele ainda continuava cego. Depois ele diz que ele foi ao tanque de Siloé, lavou a lama, lavou o emplasto e então voltou a ver. Ou seja, ele ainda foi para o tanque cego, cheio de lama, com saliva no rosto. Ele teve que fazer a parte dele. Ele teve que andar mesmo sem enxergar. Ele teve que andar mesmo sem saber exatamente qual é a direção, mas ele conseguiu chegar na direção, porque Jesus o mandou ir em tal direção. E quando Jesus manda que você vá a tal direção, amado, você pode estar seguindo a Silva, mas Jesus vai te chegar, vai fazer você chegar no lugar certo, para você lavar os olhos e então o milagre ser concretizado na sua vida. Mas Jesus faz a parte dele e você faz a sua. Jesus colocou a lama nos olhos do rapaz, mas o rapaz só recebeu o milagre, só efetivou o milagre quando foi no tanque de Siloé lavar seus olhos. Você tem que fazer sua parte. Diga aí para o seu irmão do lado: você tem que fazer sua parte, meus amados. Eu quero concluir rapidinho. Ao invés de procurar encontrar culpados ou respostas, busque a mão de Jesus.
Busque a mão de Jesus. Irmãos, acho que a gente é humano, não é não? Eu acho que os humanos, de um modo geral, os cristãos e não cristãos, os que conhecem o Evangelho, mesmo que não conhecem, eles têm uma mania, os humanos, eles têm uma mania esquisita de procurar culpas e culpados, de se carregar com as culpas e de se carregar de acusar os culpados. Tem sempre alguém que pecou na história, ou foi o pai, ou foi ele mesmo. Alguém está errado na história para que isso esteja dando errado. Alô? Duas coisas. Primeiro, nem todo problema tem culpa em pecado, tem origem em pecado. Segundo, mesmo que você ache a culpa, a origem, você precisa entender que enquanto você estiver amarrado na culpa, amarrado em culpar alguém, amarrado em não perdoar alguém que fez tal coisa contigo, você vai continuar na tua cegueira. Mas quando você decidir não mais especular sobre a culpa, não mais fazer da culpa o seu motivador ou o seu ato deprimente, o fator que deprime você, que joga você para baixo, que te tira o ânimo, que te tira a vontade, que te cega para a vida. Enquanto você não lançar a mão da culpa, abrir mão da culpa, perdão, você vai continuar cego. Mas não importava para aquele homem quem pecou, importava para aquele homem o que ele falou para os seus vizinhos. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Versículo 11. Ele respondeu: olha, foi simples. Um homem chamado Jesus misturou terra com lama, com saliva, perdão, e colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora eu vejo. Glória a Deus. Não é simples? É simples. Jesus falou para eu fazer isso. Ele fez uma parte dele. Aí ele falou para eu ir num tal de tanque de Siloé, que eu conhecia, onde eu ouvi falar, mas não dava para ver o caminho. Mas mesmo assim, eu me esforcei, eu fiz a minha parte e fui. Cheguei lá, me lavei os olhos e comecei a ver. É simples. Jesus trabalha nas coisas simples da vida. A gente aqui complica. Como é que esse homem vai chegar no Siloé se ele é cego? Tem cachorro para guiá-lo? Tem bengalinha? Tem amparo? Não. Alô? Jesus é quem mandou ir. Jesus vai dar o caminho. Jesus vai guiá-lo. Alô? Jesus direciona a sua vida, meu amado. É simples. Você tem, às vezes, um problemão. Aí Jesus fala assim para você: é simples. Você precisa perdoar. É simples. O problema é falta de perdão. E aí? Não, mas é difícil perdoar. Não, mas ele me magoou. Não, mas ele fez. E ele ainda fez e ainda pensou em fazer. Eu que não deixei de fazer. Vai ficar procurando culpas e culpados? Vai ficar lidando com isso? Isso aí que vai te alimentar? Se isso aí vai te alimentar, você precisa hoje filtrar o seu espírito, filtrar a sua mente, e que o Espírito Santo faça isso e limpe você, para que você possa voltar a enxergar naquilo que você precisa enxergar. Você entende? Dê um glória a Deus aí, meu irmão. 2. Jesus se move mesmo enquanto você estiver cego. Jesus se move mesmo quando você ainda estiver cego. Você não está vendo solução, você não está vendo condição, você não está vendo possibilidade, você não está vendo dinheiro para pagar a conta, você não está vendo condições de executar tal plano, mas Jesus se move mesmo enquanto você ainda está cego. A Bíblia diz no versículo 1 que Jesus viu o cego. O cego não viu Jesus, mas Jesus viu o cego. Talvez você não esteja vendo Jesus na tua situação, mas alô, Jesus está vendo você na tua situação. Ele tem a solução. E terceira e última parte da conclusão: depois de passar o problema, depois de passar a cegueira, você vai voltar a ter orgulho de si mesmo e boa autoestima. E eu achei isso aqui um barato, irmãos.
versículo 9. Olha só, leia comigo. Presta atenção aí. Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Sabe o que significa esse sou eu mesmo? Significa sou eu mesmo com a minha cegueira curada, transformada. Eu era cego, mas agora eu vejo. Sou eu mesmo. Eu recuperei aquilo que eu não tinha. Eu recebi aquilo que talvez já nem esperava mais receber. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo o alvo do milagre. Sou eu mesmo aqueles camaradas que você não cria, que você não levava fé, que você achava que não ia dar em nada. Sou eu mesmo aquele camarada que mendigava. Sou eu mesmo aquele camarada que não via, que alguém precisava me guiar. Sou eu mesmo. Só que agora eu vejo. Agora Jesus me tocou. Agora eu estou lavado no tanque Siloé. Estou lavado por dentro também. Agora vocês me conhecem como um homem transformado das minhas cegueiras. Sabe, irmão? Sabe, irmão? Se você tem passado um momento de desafio, de dificuldade, de achar que você é um cego, de achar que você é um mendigo espiritual, emocional, físico, saiba que Jesus quer curar sua cegueira e quer que você fale com simplicidade, sou eu mesmo. Como diz um outro cego da Bíblia que Jesus curou também, eu era cego, agora eu vejo. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Feche aí os seus olhos. Vamos ficar, entre aspas, cegos por algum minuto. Cegos para as distrações, cegos para as coisas que podem tirar o nosso foco de Deus. Quero orar por você, meu irmão, mas quero antes te conduzir a deixar Jesus lavar, curar as suas culpas. Deixar Jesus fazer você ser curado hoje, de procurar apontar culpados. Não importa, amados, se alguém pecou e você está assim fruto da ação errada de alguém, não vai te levar a nada você valorizar simplesmente os culpados ou as culpas. Se você errou e Satanás está afligindo você com culpa, saiba que a Bíblia diz que todo aquele que confessar o seu pecado ao Senhor, o Senhor o livra, o Senhor o liberta, o Senhor o lava, o Senhor o redime, o Senhor o perdoa. Se você tem culpa por algum pecado, então confessa ao Senhor e Ele te livrará dessa culpa, te livrará desse pecado. Se você tem culpa em algo que, se você se sente culpado por algo que não é propriamente um pecado, mas foi uma atitude que você algum tempo tomou e hoje você vê que foi uma atitude errada, eu vim aqui para te dizer hoje que não adianta você se alimentar de culpa. Não adianta. Você precisa se alimentar da fé, de que Jesus está olhando para você e que pode curar você da cegueira em que você pode estar se encontrando. Você pode ter um novo olhar sobre a mesma história de vida, sobre a mesma vida. Você pode e deve ter um olhar diferente sobre o mesmo problema. Faça isso hoje em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo trabalhe em você em nome de Jesus. Tem algumas coisas que não dá para voltar atrás para você fazer diferente, mas dá para você fazer diferente a partir de agora. Então eu convido você a permitir durante a oração que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Vamos lá? Vamos orar? Se você precisa disso, põe a mão sobre o seu coração. Fale com o Senhor do que você precisa ser tratado essa noite. Nós temos pouco tempo, eu vou orar uma oração breve.
mas eu creio que o Senhor age rapidamente e com simplicidade. Vamos orar? Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apegamos à Tua palavra esta noite, que nos leva, Senhor, que nos orienta a entender que não adianta buscar quem pecou, quem foi o responsável pelo pecado, mas nos leva a entender que o Senhor é o curador, que o Senhor é o sarador, e o Senhor é aquele que cura a visão, que cura a cegueira e também que liberta, Senhor, de todo tipo de impedimento de enxergar as coisas como o Senhor deseja que a gente enxergue. Ah, Senhor, limpa os nossos corações esta noite, limpa, Senhor, as mágoas, limpa, Senhor, os traumas, limpa, Senhor, as culpas, que hoje seja um dia de renovo, Senhor, para muitas pessoas aqui, e que a gente saiba, Senhor, que o Senhor está olhando para nós, que o Senhor está a caminho, que o Senhor nos olha com ternura, que o Senhor coloca algo nos nossos olhos, que o Senhor nos dá uma ordem para nos lavar, e hoje nós estamos nos lavando, Senhor, não exatamente no tanque de Siloé, mas nos rios de água viva do Senhor. Senhor, que hoje haja transformação em corações que vivem pesados, corações que vivem debaixo de acusação e de culpa. Senhor, joga por terra toda a armadilha de Satanás, todo o trabalho, Senhor, que Satanás tem desenvolvido para trazer as pessoas debaixo do jugo da culpa, que sejam livres hoje, Senhor, porque estão conhecendo a verdade, e a verdade nos liberta. Senhor, em nome de Jesus, nós se falhamos, se erramos, colocamos nas tuas mãos, Senhor, colocamos diante do Senhor, te pedimos perdão e pedimos, Senhor, cure, Senhor, as nossas vistas, cure, Senhor, os nossos corações e nos dê, Senhor, uma nova atitude e uma nova modalidade de vida. Senhor, nós dizemos hoje, somos nós sim, mas somos nós agora transformados, porque tivemos um encontro com o Senhor esta noite, tivemos um encontro com o Senhor, e o Senhor tocou nos nossos olhos, o Senhor tocou no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor era, o Senhor é e o Senhor será o mesmo sempre, eternamente. Muito obrigado, porque podemos contar com o teu olhar cheio de ternura para com as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos por este culto, nós te agradecemos por esse momento. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares e abençoa-nos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, meu amado, esteja sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, agora e para sempre. Que se você crê e recebe isso, diga amém, e vamos dar uma salva de palmas ao Senhor que nos cura.